Ok, depois do breve intervalo, a gente está voltando agora para a segunda parte da nossa primeira lição. Bom, até aqui você pode ver aí do lado, já aprendemos que igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios. Você pode abrir a sua mão, espalmar a sua mão e você vai se lembrar que ela está baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo único e exclusivo, esses 5 princípios de cumprir a grande comissão. Então vamos lá agora ver esses princípios. O primeiro deles, oração. Crente, igreja não pode fazer nada sem oração. A oração, na verdade, meu querido, é a base e a sustentação para qualquer projeto e para todo e qualquer ministério na igreja local, e o pequeno grupo não pode ficar fora disso. Diz a Bíblia, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Veja Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. Queridos, a oração foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. Temos uma grande multiplicação de igrejas se fizermos da oração um estilo de vida. Nós temos que orar sem cessar. A oração é a chave para o crescimento e para a multiplicação da igreja local. A oração é, meus queridos, essencial para que uma igreja multiplicadora aconteça. Ela é o meio pelo qual a igreja multiplicadora faz o que faz. Dependemos integralmente, através da oração, do agir de Deus e de que o próprio Deus responda às nossas orações. Orar sem cessar é a plenitude do relacionamento do homem com Deus. Se a sua vida de oração é inconsistente, fraca, assim será também o seu relacionamento com Deus, diz o Dr. Gregory Friesel. Vamos lá. Oração. Oração, temos aqui os fundamentos para uma vida de oração. Passaremos rapidamente alguns deles. O primeiro deles, o reconhecimento. O reconhecimento de quem é Deus e de quem somos e concluir que somos carentes de sua misericórdia e graça. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Nós temos que reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e como nós, irmãos queridos, limitados que somos dependentes da graça de Deus. Qual é o segundo fundamento para uma vida de oração? Intimidade. Ter intimidade com Deus é poder chamá-lo de Pai. Está lá na palavra do grego Abba, papaizinho querido, né? É buscar estar perto de Deus, é querer viver junto com Deus. Como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Ninguém vai orar se não desejar o Senhor e se não desejar ter uma vida de intimidade com Deus. Outro aspecto é santidade. Não podemos esperar viver em defeito e orar com efeito. O arrependimento e a santidade devem ser parte da nossa oração. Já está lá o salmista Davi a dizer isso no Salmo 139. Se não for buscar pela santidade, pouco ou nada conseguirá se aproximar do Senhor. Bom, o outro aspecto para uma vida de oração é a humildade. Veja aí o quarto aspecto, humildade. O que é humildade? É a disposição de servir a Deus, né? A disposição de servir a Deus tem sumido muitas vezes nas orações. Muitos preferem dar ordens a Deus, mandar no Senhor, determinar o que ele tem que fazer. Isso não pode ser feito. A palavra diz, Lucas capítulo 5, versículo 8, que nós devemos servi-lo, né? Ele é Senhor e nós somos servos. Um outro aspecto de uma vida de oração é a fé. Praticamos a nossa fé em oração caso uma pessoa diga que tem fé em Deus, mas que não tem o hábito de orar. Com certeza tem alguma coisa errada com essa pessoa. Como é que ela pode dizer que acredita em Deus, que ela confia em Deus, mas ela não ora, nada pede para Deus e quando passa apertado, procura amigos, procura pessoas, mas não o Senhor? A sua fé está equivocada. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você precisa buscar ao Senhor em oração. Terceiro e último aspecto do fundamento para uma vida de oração. Você precisa se submeter, ou seja, submissão à vontade de Deus. Até o Senhor Jesus é o nosso exemplo de oração, ele se submeteu à vontade de Deus, ainda mais nós que somos pecadores, temos que fazê-lo.
Lucas 22, 42 diz que Jesus se submeteu à vontade de Deus quando disse: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E também disse Jesus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Se queremos orar, temos que participar na ideia de reconhecimento, reconhecer quem é Deus e quem nós somos, intimidade com Deus, santidade, humildade, fé e absoluta submissão à vontade de Deus. Qual é o segundo aspecto dos princípios da igreja multiplicadora? O segundo aspecto, veja aí do lado, evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora está sustentada basicamente em alguns aspectos, né? Quais sejam? O primeiro deles, vamos ler ali, essência, né? Essência. Para construir uma definição do que chamamos de evangelização discipuladora, precisamos explicar o que é, então, evangelização e o que é discipulado. Em essência é anunciar o evangelho, ou seja, é torná-lo conhecido. O que é evangelização no sentido propósito? É, na verdade, oferecer às pessoas uma oportunidade válida, ou seja, tem que ter clareza e fidelidade, mas uma oportunidade válida da pessoa crer em Jesus. Como é que você vai evangelizar uma pessoa se não há um espaço ou uma oportunidade para que ela possa aceitar ou até então rejeitar? Se isso não acontece, a evangelização é sem propósito, né? Veja, o que é evangelização no aspecto da sua motivação? Só temos uma única motivação: glorificar a Deus. O resultado da evangelização, irmãos, é a glória de Deus. Na verdade, nós evangelizamos para estabelecer a glória de Deus nos lugares onde Deus não é adorado. E nós pregamos e anunciamos o evangelho para que haja adoração onde Deus não é adorado. Um outro aspecto da evangelização, vejamos a fonte de poder, né? Qual é a fonte de poder? Única e exclusiva, o Espírito Santo. Atos 1:8 diz, né, que há de vir sobre vós o Espírito Santo, que nos capacitará para sermos testemunhas, diz o texto, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ninguém faz a obra de evangelização sem o poder e o revestimento do Espírito Santo. E o alvo, né? O objetivo da evangelização, o alvo, fazer discípulos. É isso que Jesus Cristo disse. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, no evangelho de Marcos. E Mateus 28, 19 e 20, né? Nós temos que ir, batizar e ensinar, fazer discípulos de todas as nações. O alvo, então, não tenha dúvida, é fazer discípulos. Evangelização. Evangelização é a comunicação clara e fiel do evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Se puder anotar, esse conceito é extremamente importante para que você compreenda porque você está num pequeno grupo multiplicador, cujo o objetivo da multiplicação não há outro objetivo, é evangelização. Vamos definir aqui a segunda palavra, discipulado, né? Discipulado. O que significa esta palavra, discipulado? A palavra discipulado não existe na Bíblia, mas existe a palavra discípulo. E então, ao interpretar esta palavra, entendemos que discipulado é fazer discípulos. Vamos definir a segunda palavra, discípulo. Esta está na Bíblia. Discípulo é o quê? É toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo, aceitando-o e reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Bom, e o que significa então? Terceiro lugar, definindo palavras aqui e conceitos. O que significa fazer discípulo? Em grego, a palavra é mateteusate, ou seja, o que significa esta palavra? Discipulai, ou seja, podemos compreender isso então como um discipulado. Fazer discípulos é fazer o discipulado. É o processo de relacionamento de uma pessoa que já anda com Jesus, levando outra pessoa a andar com Jesus. O discipulado, à luz da grande comissão, compreende tanto admitir discípulos quanto passar a ensiná-los e também a treiná-los. Por isso, o discipulado deve ser compreendido não apenas como sinônimo de
aperfeiçoar uma pessoa que já é considerado um discípulo, mas também de fazer com que alguém se torne, e absolutamente se torne, um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Discipulado, então, fazer discípulos. E veja, chamar, agregar e aperfeiçoar. Isso sim é discipulado. Tome nota aí no seu caderno de exercícios. Discipulado, então, vamos definir e colocar uma definição já de tudo que apresentamos aqui, palavra por palavra, conceito por conceito. Veja aí comigo. Discipulado é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa, visando torná-lo outro discípulo. Isto é discipulado. O que é evangelização discipuladora? Vamos definir? É a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Dá para, com certeza, definir e entender a diferença entre discipulado e evangelização discipuladora. Discipulado, uma pessoa cuidando de uma pessoa. A evangelização, uma pessoa comunicando de forma abrangente o evangelho através do relacionamento com mais de uma pessoa, procurando com que essas pessoas venham a se agregar à igreja, a Cristo, né, e ao evangelho. Vamos lá. Temos como primeiro princípio, recapitulando, oração. Segundo princípio, evangelização discipuladora. Terceiro princípio, plantação de igrejas. Isto está e é de fato uma ordem e uma visão da igreja multiplicadora? Não tenho dúvidas disso, né? Na plantação de igrejas, o que é de fato esta etapa da visão de igreja multiplicadora? Ela é o processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus Cristo. Se você planta uma igreja que não tem autonomia e que a comunidade local não segue a Jesus, não é igreja. Agora, quando plantamos uma igreja estabelecida em uma comunidade, outra que não a igreja de origem, ali, outro lugar, né, outra região, ela é autônoma e segue a Jesus, nós estamos plantando igreja, já está, a partir dessa igreja, nascendo outras igrejas para crescer o evangelho. Bom, o quarto ponto da nossa visão é a formação de liderança. Isso está no texto sagrado? Talvez você pergunte, pastor, nós temos que ser treinados e temos que treinar pessoas para liderar na igreja de Jesus? Se não há formação de liderança, pode esquecer. Essa igreja não é uma igreja multiplicadora. Nós não nos reunimos aqui para ouvir sermões, né, para celebrar jantares, fazer casamentos, apresentar crianças, ou tão somente nos reunimos para beber a ceia, né, comer o pão, beber o cálice. Não é isso, não. O objetivo da igreja e o objetivo principal da igreja é fazer discípulos. E se queremos fazer discípulos, temos que formar liderança. Veja o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, como Paulo, ao falar ao jovem pastor Timóteo, estava preocupado com a formação de liderança. Ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, diz Paulo, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, claramente definido aqui o papel de que um líder cristão precisa treinar e formar líderes, e que o processo de formação de liderança é também um dos motivos pelos quais a igreja multiplicadora existe e precisa existir. Paulo está instruindo, então, a Timóteo. Liderar é o quê? Liderar é influenciar e fazer discípulos. Precisamos passar o bastão. Lembra daquela corrida em que alguém larga lá na linha de largada com o bastão e depois, durante a prova, ele vai passando até que o último que atravessa a linha de chegada com o bastão é o vencedor? Assim é o processo de liderança. Lá atrás, do passado, alguém largou lá na linha de saída. E nós estamos com esse bastão agora na mão e temos que passá-lo ao próximo corredor, temos que passá-lo à próxima geração. Podemos levar o evangelho com mais qualidade se transformarmos os nossos membros e cada um dos nossos membros em líderes. Por isso, não desista. Fique firme, continue aqui no nosso curso de liderança e de formação. Bom, passando os pontos: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja e formação de líderes.
né? Agora vamos ao último aspecto, compaixão e graça. O que isso significa dentro dos 5 aspectos da igreja multiplicadora? Compaixão e graça. A sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja para lhes atender de modo que a igreja se torne relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida que a igreja do primeiro século exercitou melhor do que ninguém compaixão e graça. Lembro da história de Barnabé, que tendo lá um terreno, decidiu dividir com aqueles que não tinham. Lembra até de Ananias e Safira, que tendo um terreno, venderam, retiveram parte do valor e depois até mentiram a Pedro, dizendo que aquele era todo o valor. Mas o que estava acontecendo na igreja? As pessoas que tinham falta ou passavam necessidades eram assistidas. O que isso significa? Que a verdadeira igreja, ela exercita para com o seu próximo compaixão e graça. A igreja precisa ter sensibilidade para saber as necessidades do povo. E isso fica possível quando todos estão trabalhando em relacionamento discipulador. Quando uma pessoa está treinando outra pessoa, quando um discípulo está formando um discípulo, quando um lar, uma casa e uma família está reunida em torno de um pequeno grupo multiplicador. E esse cuidado, essa preocupação com aqueles que são seus irmãos acontecem em grupos de cuidado, de tratamento, de misericórdia, de compaixão e de graça. Como é que funciona, então, a engrenagem da igreja multiplicadora? Os nossos 5 aspectos da visão da igreja multiplicadora, os 5 princípios, fazem girar uma grande engrenagem e, na verdade, são esses princípios que fazem a igreja funcionar. Consegue vê-los ali? Formação de líderes, veja, compaixão e graça, oração, evangelização discipuladora e lá em cima, plantação de igreja. Não há como. Você tira qualquer uma dessas engrenagens, a igreja multiplicadora para de girar, ela para de funcionar. Né? O ministério da igreja não é uma hierarquia, não existe de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele é, na verdade, uma sinergia, não é? Uma grande engrenagem onde tudo funciona juntamente e conjuntamente para o bem e para o crescimento da igreja. Uma igreja discipular. Né? Uma igreja discipular, ela trabalha o discipulado 1 a 1. Na igreja discipular, queridos, o cuidado é personalizado. Agora veja o que estamos treinando aqui. Quando o indivíduo trabalha o discipulado 1 a 1, no momento em que esse relacionamento passa de 1 para 2, para 3 ou para 4, podendo chegar até 10 pessoas, o que você tem é um pequeno grupo multiplicador. Um líder cuidando, né? Um líder e um vice-líder cuidando, de até no máximo 10 pessoas. E depois, quando esse cuidado e essa rede de cuidado se estabelece, nós temos então uma igreja celebrando junta em unidade, ou seja, no culto congregacional. Vejamos então, vamos recapitular como é que funciona a igreja multiplicadora. Para recapitular, o que chamou mais a sua atenção na visão de igreja multiplicadora? Tome nota aí agora. Em tudo que nós estudamos, dos 5 aspectos que nós até este momento abordamos, procure fazer uma síntese agora no seu caderno de exercício e diga o que mais chamou a sua atenção na visão de igreja multiplicadora. E no final responda por quê. Se você não responder por quê, significa que alguma coisa não chamou a sua atenção. Espero que você tenha gostado da nossa primeira lição. Espero que os slides sejam suficientes para você preencher todo o caderno de exercício. Se alguma coisa ficou sem resposta, por favor, volte no vídeo. Vá voltando, pause o vídeo até que você tenha preenchido toda a sua lição e não comece a segunda lição sem ter terminado e concluído todos os exercícios da primeira lição. Até a próxima aula, aguardo você.